Seu assento. Aleluia. Jeremias 29, verso 13. Aleluia. Sejam breves aí os levitas, amém? Jeremias 29, verso 13. Diz a palavra do Senhor: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o 14 diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Tome o seu assento. Aqui é uma carta escrita aos exilados, aos deportados de Israel para a Babilônia, pois já havia sido profetizado por Jeremias que Israel seria levado cativo da sua terra natal para uma terra desconhecida, a Babilônia, hoje atual Iraque. Mas não é sobre Israel que nós vamos falar, e sim sobre o versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Deus quer ser encontrado por você, mas para Ele se deixar encontrar, Ele vai precisar encontrar no meu coração e no seu coração um amor real, um amor verdadeiro, um amor profundo, pela sua palavra, pelo seu amor, por Ele em si, e pelas vidas que nos rodeiam, pelo nosso próximo. Deus precisa encontrar em cada coração sinceridade, nas palavras em que Ele diz, nas palavras em que Ele profere sobre a terra. Deus precisa encontrar sinceridade nelas. Nós cantamos ao Senhor esta noite, declaramos a Ele louvores esta noite, mas isso tudo só pode ser aceito por Deus, se Ele no nosso coração encontrou sinceridade naquilo que nós cantamos para Ele. Deus não está procurando ninguém perfeito nesse momento. Ele não está buscando ninguém perfeito, mas Ele busca sim sinceridade de coração. Aquele que estava em pecado e se arrependeu, deve buscá-lo de todo o seu coração, e buscar a Deus de todo o coração, ou seja, o coração, a Bíblia nos faz entender, é a alma, o nosso intelecto, a nossa vontade, o nosso poder de decisão. Essa é a nossa alma, onde habitam os sentimentos. Essa é a alma, este é o coração que a Bíblia fala. Não é apenas o órgão que bombeia sangue ao resto do corpo, mas é o coração num todo, a alma. Aquele que quer encontrar Deus em suas orações, aquele que quer encontrar Deus nos seus louvores, precisa render a sua alma a Ele, precisa entregar totalmente a sua alma para Ele, precisa se lavar, precisa ser purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aí então, todo aquele que buscar o Senhor, será achado, o Senhor por Ele, será achado o Senhor por este. Como é gostoso a gente ir, ao altar de Deus, como é gostoso a gente ir ao altar dele de coração prostrado e começar a louvá-lo, e depois a exaltá-lo, e depois a enaltecê-lo, e então pedir a Ele perdão, e depois clamar a Ele sua presença, clamar a Ele, o seu encher do Espírito em nós, para que nós não desistamos, para que nós não cedamos às pressões que este mundo nos traz, nos faz. Nós precisamos mais de Deus, igreja. Quanto mais Deus já poderia ter feito em nossas vidas, se nós estivéssemos buscando a Ele desta maneira, de todo o coração, constantemente, sem cessar,
Quando a Bíblia diz lá em Tessalonicenses para orarmos sem cessar, é o mesmo que Deus está dizendo: buscai-me sem cessar. Porque orar é falar com Deus, é conversar com Ele, é clamar a Ele, é o adorar. Então buscai a Deus sem cessar. Não é só o momento que a gente se reúne aqui, esse momento gostoso, né, de louvor, de adoração. É o momento da igreja, o momento em que nós estamos juntos, o momento em que nós somos unidade, porque depois nós vamos para casa e cada um vai para o seu lado, e cada um está na sua casa, e amanhã todo mundo vai trabalhar, cada um vai para o seu lado, estudar, os afazeres do lar. Nós não estamos juntos fisicamente, mas se nós estivermos unidos pela graça, se nós estivermos unidos em Cristo Jesus, pela busca incessante da sua presença, estaremos todos também unidos pelo Espírito, estaremos juntos em Espírito. Assim como Paulo, quando ele escrevia as cartas, muitas vezes ele disse: eu queria estar aí convosco, não posso estar pessoalmente, mas estou presente em Espírito. Unidade, estamos no mesmo pensamento, vivendo em comunhão, buscando o bem em comum para a igreja, a presença desse Deus maravilhoso. A nossa alma precisa ser lavada pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. E para você encontrar a Deus de todo o coração, para você ter um relacionamento com Deus mais íntimo, existem alguns requisitos que a Bíblia nos requer. Existem alguns requisitos requeridos por Deus na palavra, na Bíblia Sagrada. Queremos encontrar Deus? A Bíblia é a bússola para nós o encontrarmos. Queremos ver Deus? A Bíblia é a bússola para nos fazer vermos a Deus. A Bíblia é a resposta de tudo aquilo que buscamos em Deus. Ela nos dá os caminhos para nós encontrarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso na oração. Pessoas pensam que apenas abrir a boca e falar em nome de Jesus e tudo já está acontecendo e Deus já está operando. Não, Deus não quer um relacionamento superficial com ninguém. Deus nunca desejou um relacionamento superficial com a sua igreja, com os seus filhos. Ele quer um relacionamento verdadeiro, profundo, íntimo. Como Ele quer esse relacionamento. Quando a gente abrir a boca, Deus já se fazer presente imediatamente. No momento de aflição, você abrir a boca, porque o busca de todo o coração, você abrir a boca para falar com Ele e já sentir um refrigério na alma imediato. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós precisamos desse refrigério. Muitos momentos da vida nós estamos aflitos, e ao abrirmos a nossa boca, se nós o buscamos de todo o coração, o alívio vem de imediato. É isso que nós precisamos de Deus, é isso que nós queremos de Deus. Nós queremos falar com Deus e sermos ouvidos, ou não queremos? Nós queremos abrir a boca e clamar ao Deus Todo-Poderoso, que nos uniu no amor de seu Filho, e sermos ouvidos. Todos nós queremos sentir que estamos sendo atendidos por esse Deus misericordioso. Todos nós queremos isso, precisamos disso, ansiamos por isso. Mas muitas vezes a gente ora, clama, e parece que nada acontece. E realmente, às vezes, nada acontece. Talvez porque a oração não passou do teto. Talvez porque a oração não foi colhida pelos anjos de Deus e levadas ao Altíssimo. Talvez porque o Espírito Santo não intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. E por que Ele não o faria? E por que os anjos não levariam nossas orações ao Rei? E por que nós não seríamos atendidos? Nós vamos entender isso pela palavra. Porque muitas vezes nós não somos atendidos. Muitas vezes Deus não quer ouvir a nossa oração. Muitas vezes Deus não ouve as nossas orações. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós em sua palavra, para que nós tenhamos a certeza
a plena convicção de que nas próximas orações Ele nos ouvirá, a cada uma que fizermos a Ele. Aleluia. Então, alguns dos requisitos indispensáveis para a vida de quem quer ter uma vida de proximidade com Deus. Marcos capítulo 8. Marcos no capítulo 8. No verso 34. Prosseguindo ao 38. Aleluia. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, se alguém quer andar lado a lado comigo, se alguém quer estar comigo, se alguém quer prosseguir comigo, olha o requisito: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Isso é lavar-se, purificar-se. Pois eu não posso chegar a Deus da maneira em que muitas vezes eu me encontro. Eu preciso me lembrar que o pecado, indiscutivelmente e de maneira incontestável, me impede de estar ao lado de Deus. O pecado me atrapalha. Ele cria uma barreira entre eu e o meu Deus. Então, por mais que eu fale, é como se eu estivesse falando à parede. Eu falo para a parede, bate e volta para mim. Por quê? Porque essa parede é a parede do pecado. Se eu não entender a necessidade de eu viver uma vida santa para Deus, se eu não entender a necessidade de eu passar por cima da minha alma, dos meus sentimentos, se eu não conseguir entender a necessidade de eu fazer somente a vontade de Deus, então eu vou ter problemas para encontrar a Deus. Eu vou ter problemas para encontrá-lo na oração. Não são todas as orações que Deus ouve. Não são. Para a vida de quem cumpre com a vontade de Deus, todas as orações são ouvidas. E todas recebem respostas. Mesmo que as respostas sejam não. Mas recebem. Agora, para quem vive uma vida desregrada no pecado, vem à igreja, participa da igreja, participa do pão, participa do cálice do Senhor, mas não tem uma vida compromissada com Ele, não tem uma vida no altar dEle, não tem uma vida rendida a Ele constantemente, certamente o tal terá problemas em encontrar Deus em suas orações, terá problemas em encontrar o Senhor em suas orações. Muitas vezes o crente ora e sente que a oração não flui. Não é assim? Tenho certeza que todos aqui já oraram em algum momento e sentiu que a oração não fluiu, sentiu que não foi. Não é que não fluiu, é porque foram meras palavras. Meras palavras. Não foram aceitas por Deus, porque o tal não se encontrou naquele momento digno de ser ouvido por Deus. Quando é que se é digno de ser ouvido por Deus? Quando se tem uma vida sacrificada a esse Deus. Quando se entende a palavra, que o culto racional a Deus é o sacrifício de nossos corpos vivos a Ele todos os dias. Quando nós entendemos que os nossos corpos não podem ser mais entregues ao pecado, que os nossos corpos não podem ser mais entregues à luxúria desta terra, não podem ser mais entregues ao orgulho, que é um sentimento perverso que nos destrói. Isso nos impede de sermos ouvidos por Deus, de estarmos próximos de Deus.
Ah, não, pastor, eu não concordo, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus perdoador. Até aqui, exato, correto, concordo com todos que pensam assim, porque eu também penso. Mas para Deus fazer misericórdia na minha vida, Ele precisa encontrar em mim desejos de o amar, desejo de me prostrar a Ele. Ele precisa ver em mim uma sinceridade naquilo que eu falo a Ele. E mesmo que a oração de muitos não seja ouvida, a misericórdia dele é feita porque estão vivos. Ele está sendo misericordioso em dar novas oportunidades de nós sermos sinceros a Deus, de nós nos humilharmos a Ele. Então a misericórdia dele está sendo feita, e por Ele ser um Deus de amor, nós não fomos mortos, nós não fomos consumidos ainda, nós estamos de pé ainda, nós temos força para trabalhar ainda, nós ainda respiramos, nós ainda nos alimentamos, nos vestimos, vamos e voltamos, levantamos, deitamos e levantamos outra vez, por seu amor, nós ainda estamos aqui. Deus aguarda de nós que nós entendamos a sua vontade, pois Deus quer revelar a sua vontade a nós, mas para Ele revelar essa vontade dEle a nós, nós precisamos compreender qual é a direção que o Santo Espírito nos dá para prosseguirmos e assim termos uma vida íntima com Deus. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem crente que não gosta de carregar a cruz, tem crente que fala, não, a cruz quem carregou foi Jesus, Ele já levou a cruz por mim. Mas Jesus diz que Ele levou o peso maior e te deixou um peso mais leve. Ele diz que aqueles que vão a Ele recebem um jugo leve, um jugo suave. O fardo pesado é tirado de suas costas, mas esse jugo suave é carregar a sua própria cruz. E a sua própria cruz é leve, ela não é tão pesada como a de Jesus. Ela não é tão pesada como a de Jesus. Levar a sua própria cruz é entender que em meio a tantas situações na vida, nós precisamos continuar rendidos ao Espírito de Deus. Em cada situação vivida na terra, onde nós somos afrontados, confrontados, nós temos que carregar a nossa cruz, nos humilhar na presença de Deus, para que Ele nos exalte no tempo oportuno. Não sei se conseguimos compreender esse carregar a cruz, mas nós temos que viver de maneira digna para Deus, e viver de maneira digna para Deus é carregar a cruz. Quando você, na verdade, pela carne, deveria dar uma resposta grosseira a alguém, você por carregar a cruz, você engole, você não é grosseiro. Carregar a cruz dá dignidade ao Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele foi tão humilhado nessa vida, Ele foi tão humilhado pelos saduceus, pelos fariseus, Ele foi tão humilhado pelos religiosos, Ele foi tão perseguido, e em momento algum, Ele abre a sua boca para ser grosseiro, para ser mal educado com alguém, para dar o troco a alguém na mesma moeda. A Bíblia nos orienta que nós devemos ser seguidores de Jesus. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, então você se fez um seguidor de Jesus, e um seguidor de Jesus precisa andar nos passos que Ele andou. Precisa andar nos passos que Ele andou. Passos de humilhação, para a exaltação do eterno Deus, para que Deus seja visto em você. Se você retruca, se você revida, se você dá o troco, aonde Jesus Cristo estará sendo visto em sua vida? Por aquele que o maltrata, por aquele que o persegue, por aquele que o confronta. Mas se você se humilhar e entregar nas mãos de Deus, o tal verá Cristo na sua vida, porque Jesus foi muito humilhado nessa terra, e Ele foi. Quando Jesus disse, dá a face, tomou num lado, dá a outra, é carregar a cruz. É carregar a cruz. Eu exijo meus direitos. Sim, você pode exigir os seus direitos, ligando para a defesa do consumidor, você pode exigir os seus direitos nisso. Você pode exigir os seus direitos fazendo a reclamação no Reclame Aqui. Você pode exigir os seus direitos, né? Se você foi lesado de alguma forma por uma instituição financeira, você pode, tem o direito e deve fazer
o requerimento dos seus direitos, mas estamos falando de vida espiritual, estamos falando de uma vida onde nós precisamos ver diante de pessoas, precisamos ser vistos pelas pessoas, como homens e mulheres, que andam nos passos de seu Salvador, praticam as mesmas obras que ele praticou. Quando ele diz praticarmos as mesmas obras, muitas pessoas já pensam em curas, em milagres, em maravilhas sobrenaturais, mas parte das obras que Jesus operou eram obras que continham nelas a humilhação. Obras para o Pai, você se calar ao invés de revidar. Você está fazendo uma obra, você está deixando Cristo aparecer, refletir a sua glória através da sua vida. Entende? Muitas vezes nós temos que nos calar mediante as situações e entender que não está na nossa alçada resolvermos tais situações, mas sim, nosso Deus tem esse poder e o fará se nós fizermos aquilo que Ele quer que façamos. Cale-se. Sabe quando eu vejo Deus falando no Salmos 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu vejo Deus falando assim, fiquem quietos, acalmem-se, parem de gritaria, parem de reclamar, parem de murmurar, e saibam que eu sou Deus. Ele está dizendo, saibam que eu sou justo, e vão fazer a justiça a seu favor, então cale-se. Carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Aquele que quer ser discípulo de Cristo, precisa fazer isso. Siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quando é que nós fazemos isso? Quando é que nós perdemos a nossa vida por amor ao Evangelho? Quando nós nos calamos, quando nós não revidamos, quando nós não lutamos, em fazer as pessoas entenderem que nós estamos certas e elas erradas, quando nós nos calamos e deixamos para Deus fazer isso, é aí que nós estamos perdendo a nossa vida, porque em outra hora que nós faríamos, nós íamos partir para a guerra, nós íamos partir para a gritaria, para a agressão verbal, física, nós íamos gritar mais alto, nós íamos falar mais alto, na outra hora nós iríamos fazer assim, brigaríamos na justiça, ofenderíamos as pessoas que nos ofendem, na outra hora nós faríamos assim, mas aquele que quer seguir a Jesus, não pode agir mais assim, não pode fazer mais assim, precisa deixar nas mãos dele, porque ele é a justiça, e a justiça de Deus nunca falha, e nem tarda como alguns acreditam. A justiça de Deus ocorre no tempo certo, e se você souber esperar, se eu souber esperar, Deus vai fazê-la. Então, é um princípio, para você ser ouvido por Deus no que você clama. Negue-se a si mesmo, até na oração que você vai fazer, até na oração que você vai falar ao Pai. Muitas vezes pessoas vão a Deus e falam, Pai, Senhor, faz justiça, meu Pai, por mim. Isso soa vingança. Isso soa como vingança. Faça vingança por mim, Senhor, porque fui humilhado, porque fui desprezado, porque fui maltratado. Senhor, faça algo para que essa pessoa seja envergonhada. Eu estou pedindo para Deus que Ele acaricie o meu ego. Acaricie o meu ego, Senhor. Essa oração não pode ser respondida por Deus. Essa oração não é uma oração humilde a Deus, não é uma oração de humilhação a Deus. Quando você se sentiu maltratado, ferido, machucado, humilhado, vá aos pés de Jesus, ore a Ele, Senhor, refrigera a minha alma, Senhor, sara o meu coração, Senhor, tira de mim o ódio, tira de mim, Senhor, esta raiva, porque eu sei que assim eu não posso te agradar, eu sei que assim eu não posso, Senhor, te servir, Pai. Senhor, eu perdoo, Pai, o que me fizeram, eu perdoo essas pessoas, me ajuda, eu não quero odiar ninguém, Pai. Essa oração vai ser ouvida por Deus, porque é uma oração de humilhação.
Eu não estou lá cobrando de Deus, Senhor, faz justiça, Senhor, faz justiça, porque isso não pode ficar assim. Não, eu estou, Senhor, perdoa eles. Perdoa eles. E tira do meu coração toda angústia, tira do meu coração toda aflição, Senhor, porque eu quero continuar na tua presença, eu quero continuar fazendo a tua vontade, e eu não quero olhar para ninguém com um olhar diferente. Eu não quero olhar para ninguém com um olhar negativo, com um olhar de trevas. Eu quero olhar para todos com um olhar de alegria, com um olhar de quem serve a um Deus vivo, único e poderoso. Essa oração vai ser atendida por Deus. Essa oração vai ser atendida. Você está encontrando o caminho para encontrar a Deus na tua oração. Você está negando a si mesmo. Você está passando por cima do seu próprio eu, para Deus te ouvir. Para Deus te ouvir. Amém? Marquei. Primeiro requisito: negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. O segundo, tem vários, eu vou falar 3. O tempo não nos oferece, mas tem tantas coisas que passo a passo nós precisamos aprender de Deus. Mas se a gente aprendeu a se negar, nós já estamos 90%, sendo corrigidos por Deus. Falta pouco. Deus precisa encontrar um coração puro. Um coração puro. Eu queria que você fosse comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vá comigo no verso 3. Prossegue até o verso 5 comigo. Olha, a palavra declara a vontade de Deus. Muitos dizem: Senhor, qual é a tua vontade? E a Bíblia sempre fala qual é a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus está que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Percebeu? Deus quer que você se santifique. A santificação produz pureza. Produz pureza. Santificar-se é se separar, é mudar de caminho, é você sair do meio da imoralidade, sair do meio das impurezas, sair do meio do pecado, sair do meio da prostituição, sair do meio da idolatria, e agora procurar andar de uma maneira reta que agrade ao Senhor, dando só a Ele o teu louvor, dando só a Ele a tua adoração e fazendo tudo aquilo que Ele se agrada. O que Deus quer fazer é abrir os céus e repetir as palavras que Ele disse acerca de seu Filho Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Ele após o seu batismo. Ele quer abrir os céus e declarar: estes são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Essa é a vontade de Deus para nós. É dizer aos anjos: estes são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Se Deus tiver prazer na minha vida e tiver prazer na sua vida, peça o que quiser a Deus, Ele fará. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai agir. Ele não vai esperar. Ele vai ser um Deus de imediatismo, se Ele tiver prazer em você, se Ele tiver prazer na sua vida. Deus quer ser amado. E o amor verdadeiro a Deus é dado através da santidade. Através da santidade. Nos separarmos de tudo aquilo que nos impede de sermos ouvidos por Deus. Deixar para trás todo um passado pecaminoso, deixar para trás, velhas manias. Porque tem muito crente com manias muito feias ainda.
Tem muitos crentes ainda com hábitos muito feios, com palavras ainda muito feias saindo de suas bocas. Isso tudo tem que ser lançado nas trevas. Tem crente ainda que malicia, tem crente ainda malicioso, e isso tem que ser lançado nas trevas. O coração precisa ser puro. Você não pode ver maldade em nada. A nossa natureza pecaminosa vê maldade em tudo. Vê maldade em tudo. Malicia em tudo. Pega no ar e já malicia. Tudo isso tem que ser lançado nas trevas. Tudo isso precisa ser repreendido no nome de Jesus. Você precisa dominar este ser chamado de velha criatura. Você tem que dominar a velha criatura e dizer: não, você não volta mais a atuar, pois hoje eu sou nova criatura, para dar glórias ao Deus que me tirou das trevas e me trouxe para a sua luz. Entendeu, igreja? Então, reflitam um pouco, né, na sua vida, no seu cotidiano, situações que você vive, né, de maneira rotineira, situações que você vive todos os dias. Olha lá, veja lá, viu? Conseguiu entender aonde você tem errado, aonde você ainda tem algumas manias que não agradam a Deus? E o pior, a gente sabe, mas ignora. Se Deus está falando hoje, é porque Ele não quer que você ignore mais, porque você sabe que isso está errado. Então para, medita e muda. Deus quer ser achado por você quando você abrir a tua boca para falar com Ele. Deus quer ser achado por você. O caminho para um relacionamento de intimidade com Deus é buscá-lo de todo o coração. E se busca Deus de todo o coração, se desprendendo de uma vida mundana, de uma vida material, de uma vida materialista, de uma vida onde os sentimentos da gente governam. Temos que nos desprender disso, para termos uma vida que Deus tenha prazer em nós. E aí, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Como tornar este Deus Todo-Poderoso alegre? Porque Ele é alegre, Ele dá força aos seus. A alegria dele é a nossa força. Quando Ele está alegre, Ele te fortalece. Quando Ele está alegre, Ele te põe aí, né, para vencer toda e qualquer batalha, e ninguém te para no meio do caminho. Então alegre o coração do Senhor, com uma vida digna, de louvor a Ele, de adoração a Ele. Alegre o coração do Senhor, caminhando de uma maneira reta sobre a terra. Você tem lá uma nova semana, creio eu, que Deus vai dar para nós. Eu creio que Ele vai nos dar uma nova semana. Você tem uma semana aí à frente. Não faça as mesmas coisas que você fez a semana passada. Não fale de novo as mesmas coisas que você falou a semana passada. Você sabe que Deus fala ao seu coração. Procure repreender os pensamentos que você tem tido continuamente. Procure olhar para o outro lado. Procure não colocar diante dos teus olhos as coisas más. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Procura não emprestar o seu ouvido para ouvir palavras malditas, conversas malditas, que não trazem nenhuma produtividade edificante para a sua vida. Tape os seus ouvidos para não ouvir essas coisas. Saia de perto deles. Saia de junto deles. Ainda que eles fiquem bravos com você, saia do meio deles enquanto eles estão falando essas coisas. Os seus ouvidos são santos. Os seus ouvidos são santos. Eles precisam ouvir o que vem de Deus, o que edifica a tua vida. Então viva uma semana aí, né, se lembrando disso continuamente. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso ter a minha vida pura diante de Deus. Como eu faço? Me sacrificando a Deus, dominando a mim mesmo, renovando a minha mente pelo poder de sua palavra. Assim eu vou estar agradando a Deus e vou estar dando a Ele, né, dignidade. Eu quero que Deus se sinta louvado quando alguém me chamar de filho de Deus. Eu quero que Deus se alegre quando alguém falar de mim: lá vai o crentinho. Eu quero que Deus se alegre: lá vai o meu filho, lá vai a minha filha.
né, que me honram com os seus lábios e com o seu coração, com a sua alma. Amém? Então, negue-se e se purifique. Deus quer que você seja obediente. Faça o que Deus diz. Seja obediente. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vá comigo lá. Verso 13. Ao 16. Olha a exortação. Isso chama-se exortação. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Percebe? Não se deixem mais amoldar ao mundo. Não se amoldem mais ao mundo. Não se deixem mais voltar aos velhos desejos. Né? De novo estou sendo tentado. De novo, Senhor, a carne é fraca, Senhor, a carne é fraca. Não se deixem levar mais. Lembrem-se que Jesus Cristo está pronto a ser revelado ao mundo. Ao mundo. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado, porque você vai estar com Ele. Você vai estar com Ele nesse momento de glória. Amém? Então prepara a tua mente. Enche a tua mente do que é bom, igreja. Enche a tua mente do que é bom. Eu fico indignado com um crente que fica assistindo novela. Eu fico indignado com crente que fica assistindo filmes de terror, indignado com crentes que assistem filmes sensuais, para não dizer os piores. Eu fico indignado com crente que fica ouvindo conversas fiadas, programações, onde as palavras são maliciosas. Eu fico indignado com isso. E uma pessoa dessa vir à igreja e ficar: Senhor, eu te dou glória, Senhor, tu és o meu Deus, sei que estás aqui, sabe? E lá na semana ficar deixando Deus triste. Deus se entristece, o coração de Deus se entristece. E a Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçam. As novelas nunca foram coisas boas para cristãos. Não é boa para ninguém. Mas os cristãos são pessoas que conhecem a palavra de Deus, então elas devem identificar imediatamente que essas coisas não prestam. Que tudo isso é um trabalhar de Satanás para infiltrar-se nas famílias, para infiltrar-se no coração masculino, no coração feminino, no coração da criança, para torná-los homossexuais, lésbicas, para transformá-los em gays. Tudo isso é para transformar a vida dessas pessoas em vidas onde eles acham que tudo é normal. Isso é o trabalho das novelas, isso é o trabalho de Satanás. Isso é o trabalho de Satanás. Ele tem a mídia nas suas mãos. Então a gente fica perdendo tempo com coisas que não nos edificam. Pessoas que ficam ouvindo só notícias de morte, de assassinatos, de estupros. Ficam só vendo aquelas notícias que ficam lá 30, 40 minutos batendo ali, batendo na mesma tecla. Porque fulano foi isso, ele matou de uma maneira trágica, ele cortou pedacinho por pedacinho, ele saiu arrastando e fica ali ouvindo. Isso não edifica, isso destrói. Destrói. Cadê o crente fervoroso depois que ele se entregou a essas coisas por um momento? Cadê aquele crente que dá honra e glórias a Deus? Ele fica lá com raiva, com ódio, ele quer a morte daquelas pessoas, ele acaba se deixando levar pela velha criatura. Negue-se a si mesmo. Afastem-se do mal. Encham a mente de vocês das coisas boas, das coisas que edificam, das coisas que dão glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Encham-se de Deus. Encham-se de Deus. Como filhos obedientes, não deixem
a moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Viu a vontade de Deus? Entendeu a vontade de Deus? Hoje, se alguém perguntar para você, qual é a vontade do teu Deus, hein? Você vai se lembrar que eu seja santo como Ele é. Ah, santo, esse negócio não existe. Fala, não fala uma coisa dessa. Ninguém é santo nessa terra, não. Santo perfeito é Deus. Mas santo separado tem que ser você e eu. Santo aqui dá o sentido de separados, de não se misturarem mais com o pecado. Isso é ser santo. Todas as vezes que você se desvia do mal, do pecado, dos maus pensamentos, das más conversações, todas as vezes que você faz isso, você está se santificando para Deus. E Deus terá prazer em você, em cada momento de santidade, de santificação que você viver. Deus terá o prazer em você. Amém. Aleluia. Negue-se, purifique-se, seja obediente. Até aqui. Agora eu queria falar de obstáculos para um relacionamento de intimidade com Deus. Obstáculos que interferem. Não é novidade falar do orgulho. Eu não vou tocar na tecla de novo. O pastor já falou tanto disso. Então, eu tenho que falar de novo. Até que eu veja, que eu sinta de Deus, olha, agora pode parar, eu não vou parar. Quando Ele dizer para, eu paro. 2 Crônicas, capítulo 26. Vai comigo até lá. 2 Crônicas, capítulo 26. Verso 16. Vou pegar o verso 14 para você entender melhor o orgulho desse homem, Uzias. Uzias foi um rei e ele reinou sobre Judá. E ele foi, no princípio, um rei aprovado por Deus. Porque diz lá no texto, no princípio, que ele fez o que o Senhor aprova, tal como o pai dele, Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Então, por um período, Uzias foi muito bem, sendo aprovado por Deus. Só que, como eu já falei aqui, numa mensagem anterior, existe um perigo nisso. A gente começa a fazer tudo o que Deus quer, e depois a gente se atropela achando que a gente já como dizer, quando você está lá bem mesmo, fazendo tudo certinho, sente que está sendo aprovado em tudo, então você começa a querer se exaltar. E Uzias fez isso. No verso 14, diz assim: Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha o orgulho do homem. Só quem podia entrar no templo do Senhor para queimar incenso eram os sacerdotes. Só os sacerdotes. E Uzias agora, porque se sente um homem poderoso, porque ele indiscutivelmente ele foi um homem poderoso,
Só porque agora ele tem fama, agora ele se deixa levar pelo orgulho. E o orgulho cria uma grande barreira entre ele e Deus, e agora ele não consegue mais ouvir a Deus, ele não tem mais intimidade com Deus, porque o orgulho fez com que ele desse as costas para Deus. Então ele acha que agora ele é o bambambam, e pode entrar no templo do Senhor e queimar incenso para Deus, porque se acha o tal. E ele é reprovado pelos sacerdotes, e a Bíblia diz na sequência que Uzias foi reprovado pelos sacerdotes e foi reprovado por Deus, tanto que enquanto os sacerdotes estão repreendendo ele no templo, uma lepra o ataca na testa. Ou seja, Deus também reprovou Uzias. E a Bíblia diz aqui, na história de Uzias, que ele ficou com lepra o resto da sua vida, e morreu por ela, morreu com a lepra, entende? A lepra, nós entendemos de maneira figurada, como o pecado, que nos suja. Por quê? Diz aqui o texto, que depois da lepra, ele foi obrigado a viver numa casa separada, longe dos seus, e o filho dele foi quem tomou o seu reinado, foi quem ficou no seu lugar, no seu reinado. E o filho dele, diz a palavra, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não passou pela mesma situação que seu pai. Entendeu? Então nós precisamos lutar diariamente, em oração, humilde, nos humilhando na presença de Deus, para que o orgulho não se sobreponha em nossas vidas. Porque se o orgulho se sobrepor, nós vamos perder a intimidade com Deus, nós vamos perder o relacionamento com Deus, nós não vamos ser mais ouvidos por Deus, Deus vai parar de operar na nossa vida, porque o orgulho é um pecado gravíssimo. Por causa do orgulho, Satanás caiu. Por causa do orgulho e rebeldia, Satanás caiu. Entende? Então nós não podemos deixar que esse sentimento nos impeça de andar com Deus. Sabe o que Deus quer? Encontrar em você e encontrar em mim o que ele encontrou em Noé, no capítulo 6 de Gênesis. Enquanto toda a humanidade era má e perversa continuamente, Noé foi encontrado por Deus santificado. Noé foi um homem, a Bíblia lá em Hebreus, quando fala dos homens de fé, que existiram no Velho Testamento, coloca Noé no topo da lista. Noé usou de fé para servir a Deus. Era o único homem que usava de fé. Por isso ele se afastava, por isso ele se isolava do resto, porque a terra era mal, o povo não se encontrava ninguém bom, era todo mundo mal, todo mundo muito mal, malicioso, perversos. Então Noé, ele se separou de tudo isso e viveu a sua vida separado. Entendeu? Então a Bíblia diz lá que Deus achou graça em Noé. Ele teve prazer em olhar para Noé. Por quê? Porque ele olhou para Noé e viu Noé se desviando do mal, não se contaminando, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não ouvindo o conselho de ímpios. Porque enquanto Deus falou para ele: constrói a arca, os ímpios ficavam lá no ouvido dele: você é louco, para com isso, você está ouvindo vozes, esse Deus não existe. Ele não foi pelo conselho dos ímpios, ele manteve-se fiel a Deus, por isso ele pôde ser salvo por Deus, por isso ele prosperou no seu viver. Deus quer olhar para a terra hoje, aqui na Via Anchieta, 1439, assim como na igreja de frente, na igreja do lado, nas igrejas existentes no mundo, Ele quer olhar aonde tem um grupo de cristãos orando, louvando a Ele quer olhar para eles e dizer: tenho graça em olhar para eles, me sinto feliz em olhar para eles. Por quê? Porque se desviam do mal, é isso que Deus espera de nós. Amém? O orgulho é um obstáculo. Pecados ou transgressões não confessadas. Salmos 66, verso 18.
Salmo 66, no verso 18. Se você tem transgressões que você não confessou a Deus e as esconde, então isso também está impedindo você nas suas orações. Isso está impedindo que Deus te ouça. Verso 18. Se eu escondesse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Entendeu? Se eu esconder o pecado no meu coração, Deus não vai me ouvir. Ou seja, existem coisas que são erradas, sabemos que foi errado, mas o orgulho nos atrapalha e nos faz com que a gente não confesse essas faltas a Deus, e essas faltas, esses pecados, criam barreiras entre nós e o Senhor. Se um casal, um marido e uma esposa, um casal não se entende dentro de casa e vive em pé de guerra, então existem transgressões sendo cometidas diariamente, e essas transgressões são pecados, impedem a bênção do Senhor sobre esse lar. Deus não pode operar. Deus não pode operar. Então deve haver a humilhação. Deve-se haver a humilhação. Eu vivo nessa terra para o louvor de Deus, portanto o meu casamento também é para o louvor de Deus. Deus tem que se alegrar do meu casamento. Mas aí eu falo, não, mas a culpada é ela. E ela diz, não, o culpado é ele. E nessa história, todo mundo é culpado, até Deus é culpado. Mas o culpado somos nós. Não são eles, somos nós. Porque somos nós que temos a compreensão da verdade. Portanto, somos nós quem temos que executar essa verdade. E para executar essa verdade, nós precisamos nos humilhar a Deus para manter um bom relacionamento no lar. Entendeu? Amém, igreja? Orgulho, transgressões não confessadas. Marcos 6, 52. Marcos 6, 52. Aleluia. Vou pegar o 50 para entender a história. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus havia feito uma grande multiplicação de pães e peixes e alimentou grande multidão. Seus discípulos viram, ficaram atônitos, ficaram admirados, mas não tinham entendido aquilo. Não tinham entendido. E agora eles estão adiante, num barco, passando por uma tempestade, e Jesus vai até o barco e acalma a tempestade, e eles estavam com o coração endurecido ainda. Não conseguiam entender quem era Jesus. Entendeu? Então, um coração endurecido impede um bom relacionamento com Deus. Irmão, papai, você precisa perdoar a mamãe. Ô fulano, você precisa perdoar aquela pessoa, aquele amigo. Ô ciclano, você precisa perdoar. Não, ele sabe o que fez. Não, você tem que perdoar como Jesus. Não, mas as pessoas sabem o que fizeram. Sabem que me afrontaram, sabem como que me feriram. Estão fazendo isso de propósito. Mas você precisa amolecer o teu coração e entender Deus. Não, meu coração não está endurecido. Eu entendo muito bem que essa pessoa está me fazendo mal. Portanto, eu não vou perdoar, não. Quem está vivendo assim não entendeu ainda a fé. Quem está vivendo com o coração endurecido não consegue entender Jesus. Não consegue entender a vontade do Senhor. Somente quem deixa Deus quebrantar o seu coração
pode compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você negue o perdão a ninguém, pelo contrário. A vontade do Senhor é que você perdoe a todos, seja quem for. E se nós perdoarmos, seremos perdoados. Porém, se não perdoarmos, não seremos perdoados. E se nós não formos perdoados, não podemos ter um relacionamento com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. É simples assim. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. E não deixar que o orgulho, que pecados escondidos no coração e corações endurecidos nos atrapalhem de ter um relacionamento íntimo com Deus que quer nos revelar coisas grandes e maravilhosas. Amém? De todo o coração. Quem quer buscar, quem vai buscar a Deus de todo o coração, então vai lutar agora contra o orgulho, vai lutar agora contra o pecado, contra a dureza de coração, contra a incredulidade, vai lutar contra as hostes espirituais, vai lutar contra os principados e potestades das trevas. Entendeu? Não vai lutar contra o irmão que falou mal de você, não vai lutar contra o irmão que você tem inveja dele. Se tem inveja no teu coração, você precisa ir se render aos pés do Senhor para a inveja cair por terra. Não vai lutar com o irmão que tem inveja contra você, não vai ficar aí se enciumando ninguém, porque sabe que tudo isso é lutar contra o homem. Se eu tenho ciúmes, estou lutando contra o homem. Se eu tenho inveja, estou lutando contra o homem. Se eu tenho ódio, estou lutando contra o homem. Se eu tenho mágoa, estou lutando contra o homem. Se eu tenho angústia no meu coração que não cessa, estou lutando contra o homem. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra a potestade, principados, hostes espirituais malignas, príncipes das trevas. Nossa luta é só espiritual. Então, se nós entendermos a vontade de Deus, a nossa luta vai ser contra o nosso orgulho, contra o pecado, contra a dureza de coração, contra a incredulidade. A nossa luta vai ser contra essas coisas. Porque é aí que o diabo age. Aí é a área de atuação das trevas. É nos nossos sentimentos. Então, lute, domine-os. E o diabo não vai encontrar mais entrada na sua vida. Fez assim, resista o diabo. Sua vida está submetida a Deus. Se você está fazendo assim, sua vida está submetida a Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir de você. Essa é a palavra de Deus. Amém, igreja? Efésios 5, do 15 ao 18. Efésios capítulo 5, do 15 ao 18. Aleluia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Viu o alerta? É para estarem alertas, vigilantes. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, loucos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender constantemente, igreja, qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que eu me negue. Qual é a vontade do Senhor? Que eu me purifique, me santifique. Qual é a vontade do Senhor? Que eu o obedeça. Busquem entender a vontade de Deus em cada situação vivida. É o que ele está dizendo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Procurem atender à vontade de Deus na maneira de viver de vocês. É isso que Deus está dizendo para nós. Se nós fizermos isso, e ficarmos assim vigilantes, Deus terá prazer em nós. E se Ele tiver prazer em nós,
nós vamos ter grandes revelações dele para nós. E ele vai fazer grandes coisas ainda para nós, em o nome de Jesus. E Romanos 8,14. Romanos 8,14. Vamos pegar o 13 e o 14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que eu faça morrer a minha carne, alma e corpo, mortificados para viver pelo Espírito. Entendeu? Passem por cima desse eu que todos os dias confronta o Espírito. Passem por cima disso. Orgulho, dureza, incredulidade, ódio, raiva, rancor, mágoa. Passem por cima disso. Entendam a vontade do Senhor para a vida de vocês. Vivam pelo Espírito, porque assim vocês serão guiados pelo Espírito Santo. E viverão uma vida prazerosa ao Todo-Poderoso que te deu essa vida aqui na terra. Amém, igreja? Assim você vai buscar ao Senhor de todo o seu coração. Aí tem gente que pensa que assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ai, Senhor, né? Parece que pega o coração. Senhor, 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 eu estou te buscando, Pai. De todo o coração. Senhor, não é isso não, gente. Não é isso não. De todo o coração. Alma. Tudo que eu faço glorifica a Deus. Quando eu oro, eu já estou buscando a Deus de todo o meu coração, porque tudo que eu faço tem glorificado a Deus. Eu falho ainda, você falha ainda, é fato, ainda somos carne, então de vez em quando nos deslizes, mas não é suficiente para nos derrubar mais. Agora nós vivemos só para Deus, só para Deus. Então, todas as vezes que eu orar, eu já estou buscando a Ele de todo o meu coração, porque tudo que há em mim louva o seu nome. Amém? É esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Essa foi a mensagem da série Descubra Deus. Terceira mensagem. Amém? Descubra Deus. Espero que você tenha entendido e que você saia daqui hoje já praticando. Que você tome cuidado com a sua maneira de viver. Se você está anotando esses textos, é importante. Porque a Bíblia é muito grande, ela tem 66 livros, então é muita coisa. Se você não marca, você vai se esquecer onde é que estava mesmo. Se você marca, depois você continua meditando. Eu faria o seguinte, passaria toda a semana meditando nesses textos, para que eu possa entender a vontade de Deus e praticá-la. Porque eu prego aqui, eu fiquei aqui pregando 1 hora. 1 hora eu fiquei pregando aqui. Se você lembrar de 10 minutos da minha pregação durante toda a semana, louvado seja Deus, porque muitos não lembram nem o título, depois de 2 ou 3 dias, entendeu? Então, que você mantenha viva essa pregação dentro de você, meditando na palavra de Deus. Da próxima, traga um caderninho com uma caneta, anote os textos, coloque as frases de impacto que falaram com você, coloque elas, grife elas, põe o texto do lado, e depois em casa, no momento de orar, antes de orar, medita e ora ao Senhor nesse sentido, para que você alcance ser vitorioso para Deus. Amém? Graças a Deus.